E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um tutorial aqui no Layer Lemonade. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma animação de celular 3D direto no After Effects, sem gambiarra, sem dor de cabeça, onde a gente vai precisar basicamente de um Shape Layer para criar esse celular e essa animação 3D. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal caso você não tenha se inscrito ainda, ativa as notificações para ficar por dentro de qualquer novidade que surgir por aqui e deixa aquele like pra gente também. Bora pro After. Bora começar então o nosso tutorial, mas antes é bom lembrar vocês que esse tutorial consiste em ensinar vocês a fazerem o celular 3D e essa animação de giro que vocês estão vendo aí na tela. A gente vai focar na parte do 3D mesmo, mas vocês podem criar alguma tela animada, alguma animação de interface própria de vocês para aplicarem no celular que vocês criarem aí. Então para começar eu vou criar uma comp 1920 por 1080 e vou chamar ela de celular 3D. 30 frames por segundo mesmo, a duração pode ser de 6 segundos, a gente não vai passar disso nessa animação. Dou OK e vou fechar essa composição que eu tinha anteriormente. Eu criei essa comp, eu vou trazer aqui para as minhas comps. Feito isso, eu vou criar um shape que vai ser a base do nosso celular. Ele vai ser branco mesmo e eu vou criar ele usando aqui o Rounded Rectangle Tool. Eu vou criar esse shape inicial aqui e vou ajustar o tamanho dele. Vou renomear para celular. Aqui o roundness vou deixar em 65. Vou mexer no size dele, então eu tiro esse cadeadinho. Nesse lado eu vou deixar 399. Deixa 400, vai, para facilitar a vida. Um número redondo. E desse outro, 825. 25. Certinho. Garanto que meu celular está centralizado na tela. Fiz o celular, agora eu vou criar um background com um sólido. Coloco o nome de background. E não vou colocar um preto absoluto, mas eu vou botar quase. Vou deixar esse cinza aqui mais ou menos. E trago o background para trás do celular. O celular está preto, eu vou deixar ele branco. Que na nossa animação original ele está branco. Vou vir aqui na camada do celular e vou transformar essa camada em 3D. Então eu venho aqui nesse cubo e transformo aqui essa camada de Shape Layer em 3D. E para fazer essa animação, a gente vai trabalhar com o renderizador Advanced 3D. Eu prefiro, teria a opção também de fazer com o renderizador de Cinema 4D, mas eu particularmente acho que o fluxo de trabalho, né, a leveza desse projeto fica muito melhor com o Advanced 3D do que o Cinema 4D. Então dá para usar tranquilo esse renderizador. Vocês vêm e mudam aqui nessa abinha aqui que está embaixo do preview para Advanced 3D. Agora, se a gente abrir os parâmetros aqui do shape, a gente vê que, tendo habilitado o 3D aqui na camada, a gente tem agora essa opção aqui de Geometry Options, que a gente vai abrir aqui, que nos dá acesso ao extrude do Shape Layer. Então, a gente vai colocar aqui um extrude para dar profundidade para esse shape, para dar o 3D para ele. A gente vai mexer aqui na profundidade de extrusion, que vai ser 30%. Aí, se eu vier aqui e mexer na rotação do celular, a gente vê que ele criou profundidade, ele criou esse preenchimento aqui em Z, né, com profundidade. A gente ainda vai mexer em mais alguns parâmetros antes de setar outras coisas, então eu volto aqui no Geometry Options, vamos colocar o Bevel Style para angular e a profundidade de Bevel para 6. Aí ele cria essa margenzinha aqui no elemento, né, no celular. Se eu tirar aqui, ele fica sem nada. Aí se eu mexer novamente, ele cria ali esse pequeno detalhe aqui que seria tipo a tela, entre a tela e o corpo do celular. Feito isso, agora a gente vai ajustar o Anchor Point para ficar exatamente no centro do objeto. Não basta ele estar somente no centro frontalmente, ele tem que estar literalmente no centro. Então eu volto aqui na rotação, no Orientation, 0, coloco o meu Anchor Point no centro. A gente tem agora outras visualizações, já que a gente transformou essa camada em 3D. A gente tem agora outras visualizações, já que a gente transformou essa camada em 3D. Então, a gente tem o Active Camera, que é essa visão tradicional aqui. E a gente vai para Top View, que seria ver esse objeto de cima, para eu poder ajustar o Anchor Point. Então, eu ajustei ele no centro, frontalmente. Agora, eu toco Y no teclado para habilitar o Anchor Point para eu mexer nele. E eu ando com esse Anchor Point até 15. Até ele chegar em 15, porque aí eu sei que ele vai estar exatamente
no centro do objeto. Chegou em 15, então agora o Anchor Point está perfeitamente centralizado, porque a hora que eu for animar a rotação desse celular, o Anchor Point vai estar no lugar correto, não vai dar nenhuma anomalia na hora que eu fizer essa rotação e essa animação. Ajustei o Anchor Point, eu posso sair do Top View e voltar para Active Camera, que é a visualização padrão assim do celular de frente. E aqui na camada do Shape Layer, além da gente ter aquelas opções agora de Geometry Options, a gente também tem essas opções de Material Options, onde a gente pode vir aqui e ligar o Cast Shadows, que é importante para a hora que a gente for setar luzes, né? Conseguir trabalhar luz e sombra. E aqui no Specular Shines eu deixei em 15% para dar uma reflexão extra nesse objeto a hora que eu tiver iluminação nele. Uma coisa que eu achei legal também do 3D do After, que sofreu atualizações recentemente, né? Ele tá bem mais leve para se trabalhar e, como a gente tá vendo aqui, tá dando para fazer um 3D bacana com Shape Layer com muito menos gambiarra do que era necessário anteriormente. Eles colocaram algumas opções novas e esse de metal foi uma delas, né? Onde o acabamento do objeto é levemente metálico. Claro, não é exatamente igual um 3D de você fazer num software 3D, como num Blender, num Cinema 4D, mas assim, dá pra ter um resultado super bacana e leve dentro do After. E isso tá sendo super legal. Então, eu deixei o meu Specular Shines aqui em 15%, posso fechar essas opções agora, e agora a gente vai adicionar uma câmera. Para isso eu clico com o direito, venho em New, vou em New Camera. A gente vai usar uma câmera de OneNode mesmo, 50mm, dou OK, e agora a gente tem uma câmera aqui aplicada, mas a gente também vai mexer nessa câmera. Primeiro eu vou mexer na posição da câmera, eu vou afastar ela bastante desse objeto, mais ou menos assim. Você vê que a posição da câmera recuou bastante em relação ao objeto, mais ou menos nessa posição aqui tá bom. Vocês podem fazer isso a partir do olhômetro mesmo, viu que o objeto se afastou, então tá de boa. Vou recuar um pouquinho mais até aí, até menos 5100. Pronto. Aí agora a gente vai mexer no zoom da câmera, aqui no Camera Option. E no zoom a gente vai trazer esse objeto mais para perto. Essa quantidade de zoom aqui já tá bacana. Seria mais ou menos pra gente trazer aonde esse objeto tava na tela anteriormente, antes da gente adicionar a câmera na cena. Feito isso, a câmera tá setada, a gente não vai mexer nela mais, mas sempre que a gente trabalha com objeto 3D, a gente precisa ter uma câmera aplicada também. Não basta somente você ter o objeto, mas você precisa de uma câmera e você também precisa setar uma iluminação, porque o objeto, como ele tá aqui, ele tá assim, totalmente apagado na cena. Quando a gente colocar as luzes, vocês vão ver como a iluminação que a gente tem dentro do After faz com que esse objeto se destaque na cena, mas fiquem tranquilos, a gente não precisa se limitar a esse background preto. A gente adiciona aqui nessa comp onde o celular 3D é feito, apenas para a gente conseguir ter uma visualização melhor dessa iluminação que a gente vai criar agora. Inclusive, uma coisa que eu posso fazer é transformar essa camada de background em uma guide layer. Ou seja, quando eu transformo um background em guide layer, ele não passa para uma outra comp final que eu adicionar esse celular 3D. Por exemplo, se eu vier aqui agora e pré-compor esse celular 3D para uma composição final, né? Posso colocar aqui Final Comp. Vejam que ele vem sem o background. Então, essa guide layer, ela serve somente para ter uma base visual nessa composição onde eu estou criando o celular 3D. Então, posso até trancar aqui novamente. Recomendo que vocês também tornem esse background uma guide layer para a gente depois finalizar aqui nessa Final Comp. Eu vou fechar por enquanto. Feito isso, adicionamos a câmera. Agora, a gente vai começar a trabalhar com a iluminação. Para isso, a gente vem com o botão direito em New Light. A gente vai criar um spot de luz. Então, é um Spotlight 1. Eu vou colocar a intensidade em 200. Já vou deixar aqui em 200 e o color vai ser branco mesmo. Aqui no Cone Feeder é o quanto que o cone desse spotlight vai suavizar essa luz. Então, por enquanto, eu vou deixar dessa maneira mesmo. A gente já vê que tendo essa iluminação já existe um sombreamento aqui que não existia antes. Então, para isso que serve a luz, para a gente conseguir trabalhar ali com uma profundidade nesse objeto, né? Para dar ali, reforçar esse 3D que a gente está criando. Adicionei esse spot aqui e agora eu vou movimentar e posicionar ele no lugar que eu achar mais conveniente para essa cena, onde eu acho que vai iluminar ele de melhor maneira. Então, eu venho e adiciono primeiramente esse spot aqui em cima. Adicionamos essa primeira luz, posicionando ela. Se eu vier aqui na luz agora e desligar, vocês veem que já dá uma diferença aqui.
esse ponto ele tá mais focado nesse lado direito do celular, então a gente precisa também adicionar um outro spot de luz no lado esquerdo para preencher esse canto da cena. Eu faço isso apenas duplicando esse spot de luz, trazendo ele aqui para o lado esquerdo. E aí vocês veem que já preenche aqui esse lado esquerdo do celular, já dá uma iluminada aqui, a gente consegue ver os detalhes dele aqui. Se eu desligar essa camada, fica um breu total, os detalhes vão se perdendo. Vocês veem que começa a aparecer aqui, né? A parte escura, onde está sendo iluminado. Então a gente vai posicionando essa iluminação de maneira estratégica para que todas as faces desse celular fiquem bem iluminadas. Para isso a gente vai mexendo aqui nos parâmetros de position mesmo dessa iluminação. Eu acho que fica melhor assim, um pouco mais afastado. Se a gente deixar muito próximo do objeto, fica estourada a luz e não é essa a ideia. A ideia é que seja uma luz suave. Lembrando que esses dois spots aqui estão em intensidade de 200%. A gente ainda vai setar a luz daqui a pouquinho, melhor 100%, quando eu adicionar a animação aqui na tela do celular, porque também a gente tem que ajustar a luz de maneira que essa animação que a gente está colocando ali fique com a visualização correta, né? As cores não fiquem alteradas, nem nada do gênero. Então isso vai dar uma clareza melhor pra gente quando a gente adicionar essa tela ali. Continuando aqui, eu vou duplicar novamente esse spotlight e vou puxar ele para baixo. Venho aqui e puxo ele em Y para baixo. Vou deixar ele posicionado mais ou menos aqui mesmo, por enquanto, pelo menos. Quando a gente apaga aqui, a gente já vê que ele dá uma boa preenchida, né? Talvez ele esteja um pouco forte de intensidade, então eu vou dar uma diminuída aqui para 150. Já melhora, porque a gente também precisa visualizar esses detalhes aqui, né, do extrude, do 3D, para compreender que isso é um objeto 3D, que ele tem profundidade na cena. Então, por isso a gente vai ajustando a iluminação também. Deixei aqui a intensidade em 120%. Vou novamente duplicar essa iluminação. Afasto aqui o preview para conseguir visualizar. E vou trazer ela para o canto direito da cena, onde aqui eu vou deixar a intensidade dessa luz em 60%. Não precisamos de mais que isso. Beleza, a gente setou a câmera, a gente setou as luzes, né? Inicialmente aqui esses 4 pontos de iluminação. Por enquanto é o que a gente consegue fazer com eles. Agora, para ter mais certeza do que a gente está fazendo, a gente vai precisar adicionar a tela nesse celular. Para isso, eu já tenho a composição da minha tela feita aqui. Eu vou trazer ela para cá, para essa composição. Ela tá gigante. Vou diminuir aqui a escala dela para ficar mais ou menos ali no tamanho do celular. Para isso, eu vou vir aqui na orientação do celular e deixar ele em 0 para ficar frontal. Fiz isso e a tela já tá ali ajustada à tela do celular que eu criei. Tá posicionada no lugar correto. E agora, para essa tela sempre acompanhar o celular, a rotação, os movimentos que ele fizer, primeiro a gente transforma essa tela em 3D. A gente já vê que a posição não tá correta em relação ao celular ainda, né? A gente vem aqui no Top View, ver se tá posicionado de maneira bacana. Dá pra ver aqui que sim, que tá bem rente ao celular, que é essa ideia mesmo. A gente volta pro Active Camera e vai novamente ajustar a escala dessa tela na tela do celular, até ficar corretamente posicionado aqui. Seria mais ou menos isso daqui. Vou só conferir aqui de novo na câmera, no Top View. Tem que ficar bem coladinho mesmo. Tem que ser a frente do celular bem grudado no objeto. Volto para o Active Camera. E agora a gente transformou a tela do celular em 3D, ajustou ali na frente do objeto. Para essa tela acompanhar o movimento do celular quando eu rotacionar, basta que eu venha e parenteie a tela ao celular. Agora, sempre que eu fizer alguma rotação, alguma coisa, essa tela vai acompanhar esse movimento. Outra coisa que eu também fiz nesse celular foi adicionar a loginho da Apple. Tá aqui nos meus assets. Deixa eu até jogar ela aqui também nessa composição. Essa logo eu peguei no Google mesmo, basiqueira, né? Um PNG com fundo transparente. Vocês podem tranquilamente pesquisar, baixar aí e encontrar. Ou colocar outra marca de outro celular que vocês queiram. Eu tô fazendo com o da Apple mesmo. Venho aqui, ajusto mais ou menos o tamanho que eu quero. E a gente vai fazer o mesmo processo. Transformar essa logo em 3D. Transformamos. Venho aqui na visualização Top Camera, jogo essa maçã lá para trás. Parece que ela tá
correto aqui, coladinho, eu volto para Active Câmera. Vou parentear essa logo ao celular também, para no momento que eu rotacionar o celular, ela seguir o movimento. E a gente vem aqui na rotação do celular e rotaciona ele para trás para ver se ela está aplicada corretamente. Tá bacana, tá correto. Eu só diminuiria um pouquinho a escala dela, eu vou deixar em 5 aqui. Vou puxar um pouquinho para cima, para ela ficar bem centralizada, e também vou ajustar a escala dela porque ela tá pro lado errado, né? Então eu venho aqui na escala da logo, desativo esse cadeado, venho aqui na orientação de X e coloco -5. Dessa maneira ela fica pro lado correto de onde a maçãzinha da Apple geralmente fica. Posso trancar novamente. Feito isso, o nosso celular tá pronto para ser animado. Então a gente aplicou a tela de animação aqui, a animação já está pronta e eu vou animar esse celular de acordo com essa animação que eu criei para essa tela. Inclusive, para mostrar para vocês como eu criei essa tela de animação, eu vou abrir para vocês olharem aqui essa composição da tela animada. Para fazer esse rolê aqui, o que eu fiz? Criei uma composição 1080 por 1920, escrevi tela no nome da comp, dei OK. E para fazer o celular, para fazer essa tela aqui com as dimensões corretas do celular, o que eu fiz? Eu vim na composição do celular, copiei a camada do celular, Ctrl C, joguei nessa composição que estava previamente vazia, Ctrl V. Vocês veem aqui a camada vem em 3D, né? Então a gente tira o 3D do celular, centraliza essa camada na comp, e o que eu fiz foi ajustar aqui o size desse celular, dessa tela, que me serviu de base. Então eu vim, ajustei aqui tamanho, ajustei o roundness, porque quando a gente aumenta o size e o roundness não acompanha, né? Então eu aumentei o roundness até ficar satisfatório para mim. Adicionei o detalhezinho da barra preta aqui em cima do celular, né? Criei um shapezinho com um shape layer mesmo, adicionei aqui. Feito isso, feito esse processo, o que eu fiz novamente uma pré-comp, onde a gente vem aqui para tela animação, e nessa tela animação foi onde eu criei as animações da interface que estão prontas ali. Então, vocês criam uma tela exclusiva para fazer a animação da interface. Vocês deixam essa composição como composição principal para a animação da tela, né? Então, todas as animações vocês vão fazer na tela animação, e aqui vai conter somente essa composição onde vocês criam a tela que vai ser aplicada na composição do celular 3D. Então, foi feita toda a animação, todo o processo. A tela está aqui, tela animação. Vocês vão apenas usar esse celular de máscara. Vou jogar aqui. Vocês vão apenas usar esse celular de máscara. Joguei a tela animação para cima. Se eu fosse usar esse celular que a gente criou juntos, eu viria aqui e faria o trackmate dessa tela animação no celular criado. Vocês veem que automaticamente, então, feito esse trackmate, a animação da tela fica somente dentro da área do celular. Se eu não tiver trackmate, ela fica assim, né, quadradona, de acordo com a composição da tela animação criada. Mas feito então esse trackmate, a animação da tela se limita a esse shape criado. E feito esse processo, basta vocês animarem a interface e levarem essa composição aqui de tela para a composição do celular 3D. Só vou desfazer o que eu fiz aqui para mostrar de exemplo para vocês, para não comprometer a minha animação lá na outra composição. Então eu volto, parenteio a tela animação ao meu celular base, que não é esse aqui, que eu só trouxe de exemplo, né? E aí toda a animação vai acontecer aqui dentro dessa área demarcada de celular de tela, e jogando aqui na composição do celular 3D, a gente tem essa tela animada, essa interface aplicada ao nosso celular. Feito isso, então basta vocês criarem a tela de vocês, criarem uma animação de interface da maneira que vocês quiserem, buscar referências, enfim, de qualquer coisa que vocês tiverem afim, e fazerem esse processo para aplicar essa animação de interface ao celular 3D. Agora que a gente já adicionou a tela ao celular, adicionou a logo da Apple também na traseira do celular, vamos só conferir como estão os spots de luz para ver se o que a gente está mostrando aqui, né, se a nossa tela tá bacana, não tá tendo, né, nenhum tipo de interferência de cor nem nada do gênero. Eu vou só dar uma conferida aqui nos spots de luz. Eu vou começar com esse terceiro aqui, que eu quero só conferir se tá bom. Vou dar uma ajustadinha. A ideia é que ele fique um pouco mais abaixo mesmo assim. Spot 4, a mesma coisa. Vou rotacionar aqui o celular. Vou trancar essas outras camadas que eu já não preciso mais mexer. Vou só verificar aqui o celular com a orientação um pouquinho mais lateral para ver se tá tudo ok. Um pouquinho estourado aqui, né? Então eu vou afastar um pouco mais esse Spot 3 para não ficar tão agressivo assim a luz no celular.
bacana. O Spot 4 aqui também tá de boa. Vou ficar um pouco mais abaixo assim mesmo. Essa parte das luzes é realmente a gente botar uma tela, criar um layout. Vocês não precisam necessariamente animar antes, nem nada do gênero. Vocês podem animar também com a influência da rotação do celular, orientação, dependendo do que vocês vão fazer com ele. E ir ajustando essa iluminação com o design que vocês criarem de interface, né? Pra conferir se tá tudo certo. Se eu apagar aqui as luzes, a gente consegue ver o tanto que elas estão influenciando ou não no nosso smartphone. Essa luz aqui eu vou afastar um pouquinho mais ela assim, só para ela também não ficar tão estouradona. E essa luz 4, vou deixar ela um pouco mais assim, longe. Nesse tanto. Beleza? É isso, para mim tá de boa. Vou trancar aqui as camadas de spot de luz. E agora a gente vai partir para a animação do celular de fato. Pra fazer essa animação também é super de boa, tá? Vocês vão ver que não tem segredo nenhum. A gente transforma as camadas em 3D, tá tudo certo, tudo posicionado. Basta a gente, então, animar rotação, posição, enfim. Bora começar. Que primeiro eu vou marcar um keyframe no Position e no Orientation, que é o que tem aqui as 3 dimensões inclusas, né? Vou andar 30 frames, vou marcar novamente esses keyframes, volto para o início e vou puxar a posição desse celular em Y para baixo, até ele sumir da tela. Fiz isso, vou agora adicionar os parâmetros do Orientation. Aqui ele estaria em 0, né, no Orientation, nesse keyframe inicial, e quando ele estiver aqui na tela, ele vai estar um pouco diferente. Aqui em X eu vou adicionar 338, em Y 328, em Y 326 e em Z 346. Assim, eu quero que o celular esteja nessa posição quando ele estiver em cima centralizado na tela. Coisa que vai acontecer conforme ele sobe na tela. Beleza, fiz isso, dou F9 nos 2 últimos keyframes, abro o gráfico de velocidade e puxo essa handle até 100%. Então, por hora a gente tem esse movimento. Beleza. Agora eu vou andar 6 frames. Aqui eu andei 10, então eu volto 1, 2, 3, 4. Tenho 6 frames. Bora contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Andei 6 frames. Eu vou rotacionar esse celular no próprio eixo. Então eu vou marcar um keyframe na rotação Y. Vou andar 50 frames, então 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu seguro Ctrl Shift e dou seta para o lado, ele anda 10 frames, então eu faço isso 5 vezes até ter 50 frames de distância. E vou marcar mais um keyframe aqui na rotação de Y para que ele rode 360 graus. Como são 360 graus, a gente consegue colocar aqui uma vez, porque isso quer dizer que ele vai rodar uma vez 360 graus. Feito isso, vou vir aqui selecionar os 2 keyframes do F9, abro o gráfico e vou ajustar a curva mais ou menos aí em 68, 69 de um lado e 70, 72 do outro. Vamos ver como ficou essa rotação. Rotacionei para o lado errado, bora corrigir isso. Basta a gente aqui no número 1 adicionar menos 1, que eu quero que ele rotacione da esquerda para a direita. Bora olhar como ficou. Exatamente, para mim o timing tá bom. Se quiser dá para acentuar um pouco mais as curvas. Eu vou puxar um pouquinho mais desse lado aqui. Um pouquinho mais desse outro lado também. Só para dar um pico de velocidade um pouco maior ali no meio da animação. Beleza. Tá de boa, pra mim tá ok. Feito isso, deixa eu abrir aqui a minha régua. Agora a gente vai andar mais 6 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apenas com Ctrl e seta pro lado. E vamos marcar outro keyframe aqui no Orientation. Vamos andar mais 30 frames. 1, 2, 3 e vamos zerar o Orientation para o celular ficar centralizado na tela. Feito isso, venho novamente aqui nos keyframes do F9, abro o gráfico, puxar aqui as handles para ajustar a curva de animação. Novamente aí
mais ou menos 69 de um lado, 70, 73, 74 de outro. Vamos lá ver o resultado. A gente tem isso aqui, essa animação. Essa animação que eu fiz, pra mim ela tá super bacana, né? Eu criei a animação da interface para ela interagir com essa animação de rotação que eu adicionei no celular. E aí a gente consegue ver, que é super tranquilo da gente criar esse 3D no After, né? Lembrando que o After foi atualizado e o 3D dele foi melhorado nas últimas atualizações que aconteceram em 2023, durante o ano de 2023, o que melhorou muito, porque a gente sabe que o 3D do After sempre foi muito gambiarra, sempre foi super pesado de trabalhar, a gente não tinha essa orientação de objetos como a gente tem aqui agora, né? Isso daí é uma coisa que foi implementada não faz muito tempo, e dá pra dizer tranquilamente que assim, tá bacana de trabalhar, tá leve, a gente não precisa de muita gambiarra mais pra conseguir se virar e criar coisas simples, mais elegantes, né? E uma animação como essa de celular vocês conseguem aplicar em diversos tipos de projetos. Às vezes vocês querem dar um charme a mais e não fazer só um celular flat, ou precisa de algo que tenha uma rotação, né? Algum tipo de animação mais complexa que o 2D não abarca. Então tem essa opção aqui para fazer o 3D no After, que tá simples, intuitivo e dá para você implementar em projetos de motion tranquilamente. Bom, a gente fez essa animação aqui do celular rotacionando, né? Baseado também na animação da interface que eu criei. Fiquem à vontade para fazer a versão de vocês. Como eu falei antes, a gente não precisa então ter essa tela preta, feia, chapada no fundo. Como a gente já setou as luzes, a câmera, fez a animação aqui nessa composição, agora a gente pode finalizar isso na nossa composição final. Vou fechar aqui essas comps de tela animação que eu só mostrei de exemplo para vocês. Só antes de mostrar isso daqui para vocês, uma coisa que eu queria mostrar que eu não apliquei nesse meu projeto é que na camada do celular, quando a gente transforma ele em 3D e adiciona um extrude, né, como foi o caso aqui, a gente deu profundidade para ele, a gente pode adicionar algumas outras coisas que também foram implementadas no After recentemente. Por exemplo, se eu vier aqui, clicar em retângulo e vir no adicionar. Se eu quiser, eu consigo adicionar algumas outras coisas, elementos, cores, mexer nessa parte de ambiente, de difusão, né? Do quão metálico esse objeto tá. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, adicionar uma cor. Eu adicionei aqui na frente, né? Então, a tela tá por baixo, mas, por exemplo, se eu desligar a tela, fica essa cor vermelha somente na parte frontal do celular. Se você quiser, você pode adicionar também na parte traseira, né? Também dá para adicionar na parte lateral, cores, para realmente estilizar esse objeto 3D na maneira que vocês estiverem afim. Lembrando que o celular é apenas um exemplo, né? A gente pode criar vários objetos a partir dessa ideia, cubos, enfim. Vale testar com outros objetos, outros tipos de formas, dependendo do objetivo de cada coisa. Eu vou só deletar aqui esse material, que eu não vou usar, né? Meu celular tá branco. Ligo a tela novamente. Voltando aqui para Final Comp, então a gente tem o celular pronto, animado aqui, finalizado, tranquilão. Agora a gente pode adicionar um background para tornar essa composição mais finalizada, mais estilizada. Crio então um sólido, chamo de BG. Trago para baixo do celular. Vou adicionar um gradiente ramp e vou adicionar essas cores aqui. O rosa aqui e esse azul. Azul, galera. Esse azul. Na verdade, eu vou adicionar uma cor mais roxeada. É isso, né? Agora eu tô literalmente dando uma viajada aqui só para mostrar como ficaria uma composição finalizada. Posso também adicionar um grid, né? Como eu havia feito no exemplo. Para isso eu crio uma nova comp de grid 1920 por 1080. Chamo de grid, 10 segundos mesmo, crio um sólido, chamo de grid, chamo o efeito de grid no FX Console. Feito aqui, vou trocar para Widget Slider para só facilitar aqui para mim. Vou deixar mais ou menos nesse tamanho. O border eu vou deixar em 1, bem fininho mesmo, 1,5. Volto para Final Comp, trago o grid para cá, para cima do background. Uma coisa que eu fiz também naquele exemplo, que foi bem simples, é aumentar aqui a largura desse sólido que eu criei para o background. Que ele está em 1920, eu vou botar ele em 2.500. E aí eu vou trazer ele para a extremidade direita, para fazer uma animação simples de position. Então eu marco um position aqui, ando até o final e movo ele um pouco, não precisa ser muito, só para ele ter uma animação de leve ali, né, um leve movimento. Aí se a gente voltar na Final Comp,
a gente tem então a nossa animação do celular aí finalizada. Como eu falei anteriormente para vocês, tá super bacana de trabalhar com 3D do After, né, para criar uma solução simples como essa aqui. Dá para aplicar em muitos projetos, né? A gente sabe que é super comum a gente receber pedido de projetos que tenham interface, que tenham celular de alguma maneira. Então, se vocês precisarem de uma solução de um celular 3D e não tenham experiência com software 3D, um Blender, um Cinema 4D, vocês já conseguem criar soluções tranquilamente dentro do After de maneira leve, rápida, fácil, sem gambiarra, certo? Espero que vocês tenham gostado então do tutorial. Marquem o layer se vocês fizerem esse tutorial. Deixem, por favor, feedbacks aí nos comentários do que vocês acharam dessa animação, se acharam difícil, se foi tranquilo. Deixem sugestões também para novos tutoriais e até a próxima!